Desastroso e não lembrado. Prontinho, tá dando para ver aí, Ilza? Tá sim. Posso ler? Tem um cachorro chato latindo aqui. Encontrarás, reunião pública do dia 1º de 2 de 1960, questão número 25. Encontrarás no caminho os companheiros que não conseguiram guardar o talento mediúnico na altura que a responsabilidade lhes conferir. A maneira dos que não sabem viver retamente, quando chamados à mordomia do ouro ou ao cetro do poder, desequilibraram-se mentalmente, criando para si próprios um labirinto em que se desvairaram. Nossa, está difícil de ler, se desvairam. É isso mesmo? Desvairam. Criando para si próprios o labirinto em que se desvairam. Começam abandonando a disciplina profissional que julgam vexatória. Debandam de pequeninos deveres familiares que, naturalmente cumpridos, formam o alicerce das tarefas maiores. E transformam-se em joguete da fascinação que os inutiliza. Julgam-se, então, mensageiros especiais, ausentam-se deliberadamente do estudo, abraçam exotismos contundentes. Acreditam-se na condição de intérpretes das mais altas personalidades da história e não admitem advertências, supõem dominar o passado e o futuro, profetizam, pontificam, mas, detendo a exagerada conceituação de si mesmo, não percebem que se fazem marginais, cristalizados em longos processos obsessivos, aos quais atraem amigos invigilantes para deslumbrá-los a princípio e arrojá-los depois à desilusão. Em verdade, pode continuar, Antônio? Em verdade, não podemos evitar que irmãos nossos se prendam a semelhantes situações perigosas e lastimáveis. Se outras formações religiosas vivem juguladas pela autoridade terrestre, que lhes frena os impulsos, encontramos na doutrina espírita o pensamento claro e espontâneo da fé viva, favorecendo sementeiras e searas preciosas do livre-arbítrio. Diante, pois, dos amigos que não souberam situar os compromissos medianímicos em lugar justo, observemos quão duro será para nós desertar do serviço constante no burilamento interior, aprendendo ao mesmo tempo nos desajustes que mostram tudo aquilo que nos cabe evitar. Em seguida, se possível, ajudemo-los com a palavra evangélica. Entretanto, se essa medida não pode ser posta em prática, à face das circunstâncias que nos obrigam a balhar sempre mais, na expansão de nossos princípios para que se faça luz nos corações e nas consciências. E caminhemos adiante, no esforço de tudo melhorar cada dia, com a certeza de que, segundo Cristo, cada criatura, hoje e sempre, onde estiver, receberá invariavelmente de acordo com as suas obras. Eu acho que eu li demais, né? Acabou bobeando aqui com a projeção. Então, vamos voltar lá no início, né?
No campo doutrinário, está falando da questão número 25, né, do livro dos médiuns. Né? Essa questão 25 está no capítulo, primeira parte do capítulo 3, né, que trata da questão da... Não podemos chamar de incrédulo por decepções, quer dizer, fala da questão da mediunidade, né, dos perigos, né? Fala da questão de como as pessoas veem, né, a questão da mediunidade. Tudo. Então, Emmanuel vem trazer para a gente um alerta, né? Nós precisamos olhar. Então, vamos lá agora no miudinho, né? Encontrará no caminho os companheiros que não conseguiram guardar o talento mediúnico na altura que a responsabilidade lhes conferiu. Então, está falando da nossa convivência, não é isso? Se eu estou entendendo bem, nós vamos encontrar companheiros que podem estar tendo dificuldade de lidar com o talento mediúnico, né? Porque quem tem a mediunidade tem uma responsabilidade muito grande, né? Ele é um intermediário entre os espíritos e nós encarnados, não é isso? Ele continua, a maneira dos que não sabem viver retamente, quando chamados à mordomia do ouro ou ao cedro do poder, desequilibram-se mentalmente, criando para si próprios os labirintos em que se desvairam, se perdem, né? Se deixam levar pela vaidade, se deixam levar pelo orgulho, se deixam levar pelo egoísmo. Alguém gostaria de colocar mais um comentário sobre essa primeira parte? Vocês já encontraram médiuns iludidos, alguém aí? É um exemplo? Se João de perderam na Deus? Eu lembrei do Valdo Vieira, né? Apesar de não ser um médium desiludido, mas ele buscou outro caminho, né? E criou lá vou chamar de regime dele, né? E praticamente abandonou o espiritismo, né? Mas não sei se ele é um médium desiludido, ou se ele deixou mais se levar como diz esse segundo parágrafo, né? Pela mordomia, né? Do ouro, do poder aí. Mas eu não conheço a história dele, então não posso afirmar, né? Só me veio a lembrança aí. Pelo que eu ouvi, né, o Chico comentava muito que o Valdo Vieira era o médium mais fidedigno com as instruções, com a mensagem dos espíritos. Ele, quando recebia, você pode ver nos livros que ele psicografou em parceria com o Chico, né? Não lembro se ele ficava com a página, o número par, o número ímpar, não me lembro agora. Mecanismo de Mediunidade, por exemplo, que foi escrito por ele e pelo Chico, né? E segundo o Chico falava, a precisão dele era enorme. Mas ele sempre teve uma tendência muito grande, segundo o Geraldinho Lemos que comenta, ele tinha uma tendência muito grande à questão científica do espiritismo. Ele não gostava da questão religiosa, da questão moral, ele não se dedicava muito a essa parte. Ele gostava muito dessa questão. E foi o que ele fez no trabalho dele, né? Acho que lá no Sul, né? Eu não me lembro a cidade agora, ele criou lá um núcleo, né? É Foz do Ele Iguaçu. continuou tendo. É Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu, né? Ele criou uma célula, inclusive tem palestra deles. Só que ele mudou muito, né, cabeça... Antônio? Ele mudou muito, ele não é aquele que trabalhava com o Chico, não. Eu assisti uma palestra dele, mais ou menos umas 2 horas de palestra. Ele falou mal do espiritismo, ele não falou em Deus nenhuma vez, ele falou de Jesus de uma maneira muito estranha, que eu não gostei, pelo menos, né? Ele falou que Jesus reencarnou na China como mulher, não, na Índia,
como mulher, porque ele não deu muito valor à mulher. E palavras dele que eu assisti na plateia enorme que ele estava fazendo a palestra. E chamando as pessoas, ele começava pelo espiritismo, queria que todos os espíritas fossem, né? E fomos muitos, porque ele queria que passasse para o lado dele, sabe? Não tem nada a ver com o nosso espiritismo tão amoroso, respeitoso. Não, ele não é mais aquele, não. Quer dizer, nem sei se ele já morreu, porque faz uns 20 anos que eu assisti, ele já era velho, já era velhinho. Ele desencarnou, acho que tem uns 4 anos que ele desencarnou. Eu também vi alguma palestra dele. Nossa, eu não sabia. Eu assisti a palestra dele, não gostei. Aí me convidaram de novo para ir, eu falei, não vou, porque não tem nada a ver com espiritismo, não vou. Eu não fui. Ele mudou, realmente. Mudou, não tem nada a ver. Falou mal do Chico, falou que ele foi com o Chico para Nova York e que o Chico não queria voltar, que ele é que trouxe o Chico de volta. E eu não acredito nisso, porque o Chico tinha deixado os entes queridos dele aqui, as pessoas que ele ajudava, ele não ia querer voltar. E ele falando para todo mundo que o Chico não queria voltar. Eu não gostei, não. E falou que o espiritismo também só vai até um limite. Dali ele não passa, ele não explica, e não sei o quê. Ele falou mal do espiritismo, não gostei da palestra dele, não. É interessante a gente pegar, eu acho interessante, tudo bem, pegar isso como exemplo, só sem entrar muito em detalhe, né, Luzia? Mas como é perigoso a mediunidade quando a gente sai dela com Jesus, né? É tipo o Gasparetto, né? O Gasparetto também mudou, né? Mudou de ideia, mudou o rumo. Foi para o lado dele, o Gasparetto. É um negócio muito complicado, né? É uma pena, mas ele não é aquele que aparece com o Chico nos livros, não. Hoje em dia. Não. Não é. A gente tem que ter muita gratidão, porque aquilo que ele deixou nas obras do André Luiz são ensinamentos muito ricos, né? Pois é. Nós devemos guardar gratidão ao Valdo Vieira. Mas, infelizmente, ele caiu nessa armadilha, né? Nessa armadilha que nós estamos estudando aqui. Nós temos a nossa irmã Zília Gasparetto também, que trouxe alguns romances bastante interessantes, que tem um conteúdo doutrinário, mas depois a coisa tomou o rumo comercial e se perdeu. Eu li alguns livros dela no início. Eu cheguei a discutir com ele na palestra, ele falou assim, eu já li as besteiras de Kardec. Aí eu não aguentei, eu estava lá no gargarejo, lá na frente, eu falei, eu não acho que é besteira não, né? Aí que ele veio falar comigo, o espiritismo só vai até um limite, dali ele não passa, e não sei o quê, falou um monte de coisa, sabe? Aí eu falei, deixa para lá. Acho que tudo isso que a gente conversou... Desculpa, Antônio. Tudo isso que a gente conversou agora me fez voltar no primeiro parágrafo, né, quando fala de talento mediúnico, né, que me fez lembrar da parábola dos talentos, né, que a gente recebeu, né, um talento para a gente aplicar, né? E isso, quer dizer, a mediunidade é um talento, mas a gente mesmo, né, no nosso dia a dia, tudo aquilo que a gente recebeu, né, na nossa encarnação atual, né, o que nós estamos fazendo com isso? A mediunidade é a mesma coisa, né? Quem aplicar bem o talento faz frutificar, né? Vai ser o fiel lá, servidor, né, que vai receber mais para fazer frutificar mais ainda. Olha, você lembrou muito bem. Eu ficava imaginando se aquele que recebeu um talento tivesse recebido 5, né? O prejuízo ia ser grande, né? Exatamente. Bem maior do que 1. Então, Deus, na sua sabedoria, Ele nos dá aquilo que nós damos conta. Se a gente não dá conta, é porque a gente não quer. Isso nós temos que tomar consciência, né? Então, às vezes, é um talento mesmo, mas vamos aproveitá-lo, né? Muito, muito interessante. Se a gente perde esse talento, não faz esse talento Pois é. frutificar, quer dizer, se a gente não está fazendo o bem, a gente já está fazendo o mal. Quem não faz nada, quer dizer, não está fazendo o bem. Então, tipo assim,
assumindo mais dívida, né? Então, mesmo aquilo que a gente tinha, né, como está no Evangelho, é tirado da gente. Na verdade, nós jogamos fora. Vamos ter que trilhar de novo, né, refazer a lição, para ver se a gente consegue um centavo de talento fazer frutificar, né? Porque se a gente não consegue com um talento... Infelizmente. Mesmo. E vamos orar, viu, para o Valdo, porque a contribuição que ele nos deu é muito grande. Nós vamos guardar a gratidão por aquilo que ele conseguiu fazer com o Chico, né? Porque quem leu o livro Mecanismos da Mediunidade, eu acho que a Evolução em Dois Mundos também ele participou, eu não me lembro, a memória nesse ponto ele não está boa. Mas tem o Sol das Almas, é um livrinho que ele psicografou, inclusive. São ricos, viu? E a gente tem que guardar o que tem de bom, né, Luzia? E orar por essas almas. Mudou, porque mas... Paulo, né, São Paulo, ele cuida dessas almas que transviaram. Inclusive é o anjo da guarda, nosso querido Emmanuel, né? E ajudou o Emmanuel a chegar, né, a ser o Emmanuel. E vai ajudar esse nosso irmão também, com certeza. É um desvio que a gente dá, você vê o estrago que faz, né? É um desvio, a gente tem que tomar muito cuidado. Mas era um médium fantástico, pelo que o Chico mesmo falava. Eu acho interessante que o Chico nunca teve uma fala negativa do Valdo. Naquele beleza, tempo não, né? ele era diferente. Mas ele ficou Muito falando mal. Mas o Chico nunca viu nada. E nós temos que tomar muito cuidado, né? Com as coisas. Aquilo que Jesus ensinou, guarde o bem, esquece o mal, né? Vamos em frente, né? Mas vamos lá. Verdade. Oswaldo, quando a gente fala de desvio, alguém sabe quanto mede aquele ferrinho que faz assim na linha do trem? E olha que são quilômetros e quilômetros os vagões, mas chega uma hora que ele tem que fazer um desvio, né? Sabe quanto que mede aquele pedacinho de ferro que faz o desvio dos vagões? Alguns milímetros, né? Não. É bastante pequenininho. Eu não sei, é questão de alguns centímetros que ele opera, ele desvia o curso dos vagões. Então, nós temos que lembrar que nós temos uma capacidade de desviar do nosso compromisso, né, de antes de reencarnarmos. Nós temos, assim, coisa milimétrica. A gente já cai no desvio e depois não consegue voltar. Então, quando eu vejo esses irmãos, quando eu sei dessas experiências frustradas por eles mesmos, eu fico imaginando em mim quanto que eu já frustrei das minhas capacidades, né? Quanta coisa já podia ter feito de bom e não fiz, né? Quanto que já podia ter praticado o aprendizado e não fiz. Então, a gente tem que tomar um cuidado com esse desviozinho, né? Vamos mudar de assunto, né? Vamos tocar o baile. Oremos. Vamos para frente, que atrás vem gente. Mas está certo. Olha que interessante. Começam abandonando a disciplina profissional que julgam vexatória. Demandam de pequeninos deveres familiares que, naturalmente cumpridos, formam o alicerce das tarefas maiores. Eu não lembro mais um palestrante comentou algo que me fez para pensar. A primeira responsabilidade nossa, no meu entendimento, é com a nossa família, né? Que foi todo um planejamento para que nós estivéssemos inseridos ali. E é muito comum algumas pessoas, a gente observa isso, abandonam suas obrigações e às vezes trabalham 18 horas, 20 horas, ficam presos ali, são os famosos workaholics, que eles chamam, né?
pessoas voltaram. E acontece também, muitas vezes, as pessoas abandonam e vão para o trabalho espírita. Viram assim que o pessoal brinca, né? Pior de centro espírita. Não sai de lá, está o tempo todo envolvido nas atividades e se esquecem das responsabilidades que também tem em casa. Por isso que eu estou achando interessante, né? O irmão está colocando, começa abandonando a disciplina profissional e julgam vexatória. Debando de pequeninos deveres familiares que naturalmente cumpridos formam alicerce das tarefas maiores. Para a gente ter paz, né? Assim eu entendo, a gente precisa estar com as questões familiares em ordem para que a gente possa estar trabalhando bem no meio que nós nos propomos. É muito importante a gente ter essa visão. Aí é muito comum no meio espírita ter aquela assim, do médium principal. Vocês já ouviram isso? A história do médium principal? Eu não. Não, eu não vi. É o médium endeusado que as pessoas falam, às vezes, eu quero tomar paz com aquele, endeusa algum médium. É isso que você quer dizer? A gente, no nosso cantinho, graças a Deus, a gente não vê essa questão. Eu nunca percebi também, mas eu já trabalhei em lugar que as pessoas endeusavam tal médium, queria tomar paz com aquele. E ele fica sobrecarregado, né? Que todo mundo quer consultá-lo, quer saber o que ele está vendo, se ele está vendo espírito, se ele não está vendo, o que ele está percebendo. Isso traz uma sobrecarga para o mesmo. Algo que nós temos que tomar cuidado. Porque, às vezes, a pessoa se deixar levar pela vaidade, começa a falar que viu coisa que não viu, né? Então, é algo também que nós temos que tomar cuidado também para não criar essa situação também, né? Para não, vamos dizer assim, reforçar esse tipo de comportamento. Então, a gente vai vendo que na vida o equilíbrio é muito importante, tanto nas nossas atividades profissionais, como nas nossas atividades religiosas, né? Como nas nossas atividades familiares. Tem que haver um equilíbrio para que a coisa funcione bem, né? E transformam-se em joguetes da fascinação. Antônio, antes de você sair do assunto família, eu sempre ouvi dizer assim, em primeiro lugar, a família. Se você vai ter que fazer uma opção, em primeiro lugar, a família. E isso é muito vasto, isso é grande demais, porque às vezes a família não entende, porque é só um que é espírita, aquele que trabalha, né? E ele entra num dilema muito grande, né? E é muito complicado isso, né? Às vezes a pessoa se perde um pouco nisso, né? A gente não pode, isso aqui a doutrina espírita para mim deixa muito claro o seguinte, a gente não pode impor nada a ninguém. Nem precisamos disso. Se a nossa opção é pela doutrina espírita, os nossos familiares, por outra linha religiosa, isso não tem problema nenhum. Eu não vejo isso como um problema. O grande problema é quando a gente quer forçar. Porque isso não é indulgência. A gente tem que aceitar as pessoas do jeito que elas são. É isso que Jesus ensinou, quando ele define a caridade para nós, através do livro dos Espíritos. Benevolência para com todos. Indulgência para as faltas dos outros. Perdão das ofensas. Indulgência é aceitar as pessoas como elas são. Se elas um dia quiserem fazer alguma mudança de comportamento, isso é uma decisão delas. O espírita não tem a obrigação de salvar o mundo. Pelo contrário, se ele conseguisse salvar, já está bom demais, na minha percepção. Nós temos que tomar cuidado com essa armadilha também. Se a gente começar a achar que os seres espíritas nós temos uma responsabilidade maior do que o não espírita, isso não é a verdade, do meu ponto de vista. Isso é um peso que nós estamos botando nas costas, sem necessidade e sem lógica. Você consegue mudar alguém? Você não dá conta nem de mudar você mesmo, não é assim?
Então, é algo para a gente dar uma... Porque, às vezes, a fascinação, quando a pessoa entra dentro de uma doutrina, seja ela espírita ou qualquer outra, tomar muito cuidado com o fanatismo, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu estou entendendo, viu, Marília, isso que você está falando. A gente sofre um pouco, a gente está vendo, às vezes a gente está vendo, vamos dizer assim, as consequências de determinadas atitudes daqueles que nós amamos. Mas mesmo assim, nós temos que respeitar. Como Jesus nos Mas eu respeitou. estava falando em relação ao trabalhador espírita e não à família dele. É o trabalhador como, assim, você Quando, entendeu? quando eu fiz a observação, em primeiro lugar, a família, quer dizer, dar atenção para a família, né, cuidar dos seus, do que está acontecendo em casa, e às vezes tem trabalhador que chega a não ir no trabalho, ele começa a se afastar, porque são armadilhas também, né, Também. dos adversários do médium. Mas então a gente tem que estar atento também para que essas obrigações familiares não nos tire da oportunidade do trabalho também. São questões desse nível. Eu não estou falando do trabalhador querer levar a família, mas dele não se deixar impedir de trabalhar, entendeu? É disso que eu estou falando. É nesse aspecto. Entendi. E esse é um cuidado, né? Porque às vezes a gente está desequilibrado, a gente precisa se equilibrar para poder ajudar também a família, né? Às vezes tomar um passe, às vezes buscar um recurso da espiritualidade, né? E muitas vezes a gente tem que buscar o centro para poder se fortalecer, para poder, às vezes, dar equilíbrio aos nossos familiares também. Porque quando a gente se desequilibra, a gente traz muita perturbação também, né? Eu entendi. Mas vamos dizer assim, é um balanço que nós precisamos fazer naturalmente, né? Em tudo, disciplina É e importante. equilíbrio, né? É uma situação. E o Emmanuel coloca mais uma questão para a gente aqui, a questão da fascinação, né? Julgam-se, então, mensageiros especiais, ausentam-se deliberadamente do estudo, abraçam exotismo contundente, acreditam-se na condição das mais altas personalidades da história. Eu não lembro assim, de ter tido nenhuma experiência de ver um colega passar por isso, né? Eu, pessoalmente, não me lembro. Mas alguém aqui, além dos casos que nós citamos aí, né, do nosso Valdo Vieira, né, o Gaspareto também, entre outros, assim, de convivência eu não lembro de ter assistido esse tipo de condição. Mas é um risco que todos nós corremos, né? Só eles mesmos que eu sei também. Não sei de mais ninguém que desviou do caminho, não. Só os dois que eu saiba. Quer dizer, a gente nem sei se desviou mesmo, né? Mas pelo que ele falava, né, dá a impressão, ele nem falava em Deus. A única vez que ele falou de Jesus, falou essa besteira aí, que ele reencarnou como mulher porque ele não deu valor para a mulher. Eu não tenho nem coragem de falar o que ele falou, viu? Mas sobre Maria Madalena, lá que Jesus. Eu achei muito, muito ridículo o que ele falou. Não gostei, não, nunca mais voltei nas palestras dele. O grupo espírita no nosso cantinho levantou a mão. Pode falar. O Fábio que está falando, o Antônio e o Sim. pessoal todo, acho que a gente não deve ficar procurando aqueles que se desviaram para ficar fazendo julgamentos, enfim, qualquer avaliações. A gente tem que procurar a gente não se desviar do caminho. Essa é a preocupação que deve ser constante em nossas mentes. É o meu modo de pensar. Correto, Fábio. Isso mesmo. Certinho.
A coisa é para o nosso interior mesmo, para a gente avaliar como nós estamos, né? Tá certo. Perfeito. Não admitem advertência. Esse é um ponto, eu acho assim, bastante importante. A gente, muitas vezes, precisa ser chamado a atenção, precisa ouvir, né? Algumas advertências, para aqueles que têm mais experiência do que a gente, estão percebendo coisas que nós estamos percebendo, e como que a gente reage a isso, né? Como que a gente lida com isso. Pode evitar da gente de acontecer o que aconteceu com ele lá, né? Mudar de... Né, a pessoa ser chamada a atenção, olha, não é por aí. Eu acho válido, sim, falar, né? Quando a pessoa, às vezes, está, sei lá, querendo desvirtuar do caminho, né? A pessoa ser chamada a atenção. Quem sabe se alguém tivesse chamado a atenção deles, né? Não teria acontecido isso. Eu vou falar da minha experiência. Eu trabalhei com uma pessoa e ele não falava, mas ele lia pensamento danado. Mas ele chamava a atenção da gente, com carinho, com amor, mas chamava. Mas ele sempre chamava em particular. Mas eu pensava um negócio que não estava muito legal, eu lembro dele assim, um jeitinho, né? Falava, mas não é bem assim. Então, olha por esse lado. Aí ia trabalhando. Somente quando a gente está no início, né, do trabalho, tudo, e lidando com o trabalho em grupo, é muito importante a gente receber esses toques, vamos chamar assim, né? Isso me ajudou muito na caminhada. Mas a gente precisa receber isso, porque toda vez que você é chamado a atenção, isso mexe com o orgulho da gente. Tá? E como que a gente lida com isso? Como que a gente dá espaço? Né? Se a gente tiver uma reação negativa, eu acho que a pessoa não vai falar pela segunda vez. Né? O objetivo dela, muitas vezes, é orientar. Então, esse é outro ponto também. Se a gente não está admitindo esse tipo de coisa, já é um sinal que alguma coisa não está bem com a gente, né? A gente não tem que acolher toda a advertência, pode ser que a pessoa também esteja equivocada. Mas a gente precisa levar em conta, sem se irritar, né? Vocês já passaram por esse tipo de situação, não digo só dentro da doutrina, mas no trabalho, na vida, né? Viu, Antônio? Posso falar? Claro. Eu acho assim que o que você está falando é uma coisa que pega, porque normalmente a gente tem que lembrar que somos espíritos em todo qualquer canto. E que quando alguma advertência nos chega por pensamento ou por palavras, a gente sabe que tem que acolher essa fala e ver em nós o que está acontecendo, porque nós também estamos estudando o pensamento, e o pensamento também é uma coisa muito, muito forte em nossas vidas, porque nós sabemos também que podemos ser obsidiados, né? Por espíritos que também começam a ficar melindrosos, eu não quero mais aquela coisa. Acontece muita coisa na vida espiritual, né? Que nem a gente estava falando aí, mas pelo também aquela coisa da pessoa se achar que é isso, é aquilo, do fanatismo, né? E também da advertência, quando acha ruim, fica com melindres, não gosta. A gente tem que estar sempre se policiando em pensamento. É eu que estou pensando, é eu que estou agindo, né? Eu acho que no mundo espiritual, na doutrina, né? Nesse campo doutrinário, é muito sutil, né? É muito complicado mesmo. A gente tem que falar sobre isso, que acontece com a gente. Nós somos seres imperfeitos, né? Então, vive e mexe, estamos ouvindo alguma coisa que fere o nosso orgulho, que nos chateia, mas aí tem que lembrar que nós somos espíritos. Verdade. Imortais.
né? Meu Deus, é. Antes de se Eu não- melindrar, a gente pensar, será que a pessoa não tem razão de ter me chamado a atenção? E ir pensar, né? E às vezes a gente acaba entendendo que a pessoa tinha razão. Né? Vou pegar um exemplo agora. O Fábio deu uma advertência Deu. e ajudou. Eu falei, vocês param de falar dos outros, prestem atenção para vocês. Perfeito. Problema Verdade. nenhum, né? E a gente acolheu. Eu, pelo menos, acolhi. E é importante isso. Né? Essa é a minha opinião. Tudo bem, mas foi uma advertência. Boa, né? Mas eu Desculpa, acho que é bom para a gente pegando continuar exemplo aí. endeusando. Foi bom. É para a gente não continuar achando que aquela pessoa ainda é daquele jeito, né? Então eu quis falar para vocês o que eu vi, o que eu assisti, que ele não era Mas mais foi assim. bom. Ele falou mal do espiritismo, falou mal do Chico. Então é só isso, não vou falar mais nada, então. Foi o Fábio que pega de novo aí. Ô, Fábio, desculpa a brincadeira, viu, meu irmão? Supõe dominar o passado e o futuro, profetizam, pontificam, né? Pontificar é indicar o caminho, né? Como pontífice, né? Nós temos aí a figura, né? Mas detendo exagerada conceituação de si mesmo, nós temos um termo para isso, né? Se achando, né? Não percebe que se fazem marginais, cristalizados em longos processos obsessivos, aos quais atraem amigos invigilantes para deslumbrá-los a princípio e arrojá-los depois à desilusão. Então, é aquilo que a advertência do Fábio para nós, né? Olha como é que você está, como é que está você diante disso, né? Como você está se vendo, né? Qual é a conceituação que você faz de si mesmo, né? Porque, gente, tal da obsessão, isso acontece com frequência. Então, nós precisamos estar muito atentos. Isso que o Fábio lembrou ali é algo, assim, muito importante. A gente se observar. Que tipo de pensamento estão vindo na nossa cabeça, como que a gente está se vendo diante das pessoas, como que a gente está se colocando, né, dentro do grupo que nós fazemos parte, tanto familiar quanto do trabalho, quanto do grupo religioso que nós fazemos parte. A gente tem que estar muito atento, né? Eu acho aquele conselho de Santo Agostinho, da gente todo dia fazer um balanço, né, do nosso dia, não deixar para fazer isso muito esporadicamente, mas fazer isso de um hábito, né, da gente se avaliar. Isso é algo importante, que casa bem com essa advertência que nós recebemos do nosso irmão. A gente olhar. Porque é tudo muito perigoso. Nós somos muito apaixonados com os nossos pontos de vista, né? E isso, muitas vezes, impede a gente de aprender outros pontos de vista, talvez que possam nos levar a caminhos melhores, né? Eu achei esse ponto aí, não sei como vocês enxergam esse parágrafo aí. Alguém gostaria de comentar, me ajudar nesse entendimento? Está claríssimo, eu acho que está claríssimo. Nos olhar, nos ponderar sempre em primeiro lugar sobre nossa conduta, pensamentos, sentimentos, e o resto é consequência, né? Eu acho que está claríssimo. Eu só faço um comentário com relação a isso, assim. Cuidado com a culpa. A culpa não ajuda a gente em nada. Se arrepender, ajuda. Se nós vermos alguma atitude que nós estamos tendo que está prejudicando, e às vezes a gente tem essa atitude por um longo tempo, e nós percebemos que ela não faz bem,
E não deixe que a culpa tome conta. Como diz na oração de Ismael, lava-nos da culpa. Mas nós podemos nos arrepender e não fazer mais. Eu acho que isso é suficiente para a gente endireitar o caminho, vamos chamar assim. Né? Agora, Emmanuel continua, né? Em verdade, não podemos evitar que irmãos nossos se prendam a semelhantes situações perigosas e lastimáveis. Nós não temos controle das outras pessoas mesmo, né? Se outras formações religiosas vivem joguladas pela autoridade terrestre, que lhe frena os impulsos, encontramos na doutrina espírita o pensamento claro e espontâneo da fé viva, favorecendo sementeiras e searas preciosas do livre-arbítrio. Vamos ler de novo. Em verdade, não podemos evitar que irmãos nossos se prendam a semelhantes situações perigosas e lastimáveis. Se outras formações religiosas vivem joguladas pela autoridade terrestre, que lhes frena os impulsos, encontramos na doutrina espírita o pensamento claro e espontâneo da fé viva, favorecendo sementeiras e searas preciosas do livre-arbítrio. Alguém gostaria de comentar esse ponto? Eu acho, Antônio, que fala sobre as diversas religiões que existem em cada espírito, né, que traz dentro de si, e nas dúvidas, né, que a gente, por exemplo, eu vim de uma família católica, né, ainda trago muita coisa, sim, presa a alguns rituais, mas que a gente sabe que aquilo não existe mais, e que muitos amigos nossos que também estão nessa seara, também estão presos a algumas coisas que às vezes pode ficar perigoso, né? Se não estudar mesmo, né? Por isso que a gente tem que estudar. Eu acredito que tem a ver muito com algumas religiões, né? Que pode sair fora de alguma coisa, desviar um pouco, né? Também. Acho que é isso. Alguém fala mais alguma coisa? Eu vou fazer umas ponderações. Você sabe quando nós adquirimos o livre-arbítrio? Nós somos criados simples e ignorantes pelas informações que os espíritos nos deram, né? Quando nós éramos simples e ignorantes, nós tínhamos livre-arbítrio? As nossas primeiras reencarnações como homem, como ser humano, como homem sapiens sapiens. Isso há 200 mil anos atrás. Né? Mais ou menos que a humanidade existe como nós conhecemos hoje. Vocês acham que nós tínhamos livre-arbítrio? Ou nós éramos tutelados mais de perto pela espiritualidade maior? O que vocês acham? Eu acho que tinha, Antônio. Eu acho que tinha, porque ele fez a gente... Deus fez o espírito ignorante, simples e ignorante, com livre-arbítrio, não é? Porque daí cada um seguiu, né? Ou tem uns que foi para o lado errado e outros para o certo. É livre-arbítrio, né? Por exemplo, quando você tem a criança sob a sua responsabilidade, a criancinha, você deixa ela escolher? Como você deixa para o seu filho quando ele está adulto? Não, criança não. Você acha que Deus não deu? Eu, por mim, ele tinha dado esse simples ignorante, mais com livre-arbítrio. Não sei mais. Quando nós somos criados simples e ignorantes, nós estávamos na infância. Né? Tem o Genivaldo que quer falar, então vamos ouvir o Genivaldo. Então, já que a gente está comparando com a infância, vamos pensar numa classe de primário aí nos primeiros anos.
a criança ela tem limitada, né, as suas ações e o seu entendimento. Mas mesmo assim, né, existe aqueles que são mais malvadinhos, né, judia de animais e faz algumas peças com os coleguinhas e faz outras coisas e tal, e a professora amorosamente vai falando que aquilo é errado, né? Então tem sim, a pessoinha sabe que está fazendo errado. Eu disse que dentro daquilo que a compreensão, daquilo que a capacidade dela permite, né? Por isso é que a nossa justiça, por mais imperfeita que seja, ao menor de idade é dado atenuante da questão da responsabilidade, né? Ele responde parcialmente. Os seus tuteladores respondem também conjuntamente, né? Mas, de qualquer forma, né, só para fechar, mesmo na tenra infância, a gente experimenta o instinto para transformar em sentimento. Esse é um ponto muito importante. Vocês notaram que a doutrina consoladora, o Espiritismo, só apareceu quando a humanidade estava preparada para isso? O ambiente que a doutrina espírita surgiu foi um momento assim muito especial. Foi logo depois da Revolução Francesa, né? E onde se instituiu nas universidades o estudo da moral. Isso depois foi conturbado, o espiritismo depois sofreu uma conturbação, isso se perdeu. Mas ele nasceu na época do racionalismo espiritual. Inclusive a revista espírita chama Revista Psicológica, né? De estudos psicológicos. Então, surgiu no momento que a humanidade estava preparada para conhecer as consequências das atitudes dela após a vida encarnada. Então, assim, esse processo do livre-arbítrio é um processo evolutivo. Mas nós agora, que estamos recebendo a doutrina espírita, né, que é um pensamento claro e espontâneo da fé viva, favorecendo sementeiras e searas preciosas do livre-arbítrio. Isso é uma chamada, um puxãozinho de orelha para nós que estamos recebendo essa doutrina. Não dá para sentir isso, não? O que vocês acham? Mesmo assim, ainda não estamos todos preparados para tantas revelações. Então, ainda é esses espíritos que estão vindo mais preparados, mais, vamos dizer, evoluídos, na falta de uma palavra melhor que me ocorra, eles estão já trazendo, né, essa tendência de conhecimento do espírito, das coisas do espírito, muito mais do que nós que estamos aqui estudando diariamente. Então, você vê crianças aí reencarnando já com grande capacidade de entendimento, de inteligência da realidade espiritual, né? Dos valores morais cristãos, sem nunca ninguém, às vezes, ter falado sobre o assunto, né? Então, é um passinho de cada vez, né? É uma doutrina do futuro mesmo. Quantas coisas, quantos livros estão aí que só a próxima geração, né, que vai conseguir compreender todo o conteúdo. Tem uns que é na próxima encarnação, nem é na próxima geração, é na próxima encarnação. Pelo menos eu tenho na minha família gente que não aceita de jeito nenhum aquilo que eu acredito. Tem uns que acham que eu estou perdida. Então, talvez na próxima encarnação que eles comecem a entender. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Fazer uma pergunta. Para mim? Qual é o grande trabalho que o Espiritismo tem pela frente? Qual é o grande combate que o Espiritismo tem? O que nós combatemos? Existe um combate. O que nós combatemos? Que é a grande luta do Espiritismo. Orgulho e egoísmo.
é o materialismo. É. É o materialismo. Essa é a grande prisão que nós temos. Não é o materialista, não, gente, a pessoa materialista, não, é o materialismo. Porque as pessoas, por exemplo, a Luzia falou, você está perdido. Nós sabemos que nós não vamos levar nada desse mundo, não é verdade? Todos nós sabemos. Todos sabemos. Mas por que nós somos tão agarrados às coisas desse mundo? Esse é o grande combate do Espiritismo. Ô, gente, cai a ficha, pelo amor de Deus, né? Esse foi o trabalho de Kardec, do nosso querido Chico Xavier. Não é esse o desafio? Não é combater o materialista, é combater o materialismo. Verdade. Não. Você vê, Jesus veio uma manjedoura, família simples, carpinteiro, né? Não tinha uma pedra, e fez um trabalho magnífico. E a gente acha que para fazer as coisas tem que ter um monte. Não. Essa é a nossa luta. Vencer esse materialismo, essa cultura materialista que nós enfrentamos. Lembrando da conversa com o sacerdote Hanan, o encontro dele com Jesus, né, relata na Boa Nova. Eu vim fundar o reino de Deus no coração dos homens. Isso. É uma luta, gente. É uma luta. E quando a gente não se apega às coisas, a família acha a gente que é ET, de outro planeta, né? Vai morrer. Vou mesmo. Eu vou morrer mesmo dia. Então, assim, a preocupação com o ter, né? Muito menos com a questão do ser, né? Então, essa é a luta nossa do Espiritismo. E como que a gente vence essa luta? Vivendo. O homem mais feliz da Terra é aquele que tem menos necessidade, já dizia o nosso querido Chico Xavier. Né? É algo para a gente pensar. Alguém gostaria de comentar mais? Já são 20h57, né? Alguém gostaria de fazer a oração de encerramento? Nos dar essa alegria? Eu espero, tem paciência. Eu posso fazer, Antônio? Oi, filha. Posso fazer? Faz. Ninguém vai fazer? Pode, sim. Claro que Está me pode. ouvindo bem? Não está falhando, Antônio? Eu estou te ouvindo bem. Não estou tendo problema, não, amigo. Tá. Então, vamos elevar os nossos melhores pensamentos, nossos melhores sentimentos ao nosso Pai maior, ao nosso amigo Jesus Cristo, que nos ampara eternamente pela nossa melhora, agradecendo de coração esse momento em que nós nos reunimos aqui para estudo e aprendizado, que nos enche de muita alegria de estarmos assim juntos. Sabemos que hoje estamos também presencialmente, né? Mas virtualmente a gente está muito unido, o coração cheio de paz. Elevamos, então, todos nós aqui juntos, que possamos continuar tendo um fortalecimento em nossos espíritos, para continuar nessa luta, né, que nós estamos falando do Espiritismo, que é a maior luta, é o materialismo mesmo, e que nós possamos cada dia ser melhores. E que nessa noite possamos elevar os nossos buquês de flores e conseguir ofertar ao espírito que mais necessita de amparo e de ajuda. Assim seja, em nome de Jesus, fazemos a oração que ele nos deixou.
Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em toda parte. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas e dívidas, e não nos deixeis entregues a tentações, e livra-nos, Pai, todo o mal, se seja. Obrigada, gente. Obrigado, pessoal. Pela Obrigada a paciência. Boa noite a todos. Bom Boa descanso. noite a Obrigada, boa noite. Boa noite. Paz Boa para noite. todos. Boa noite. Uma semana de muita luz aí para todos, viu? Com muita alegria. Boa noite. Deus proteja Obrigada. todos vocês. Boa noite, todo mundo. Fiquem com Deus. Deus abençoe todos vocês.